Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer mais uma mensagem do Senhor. Não repare, né, as galinhas aí cantando, mas são obra do Senhor, são animais do Senhor, né? Então se elas querem aparecer, deixa elas aparecer. O importante é que vocês me ouçam, certo? Porque o que eu vim transmitir a vocês que vai ser importante, tá certo? Você sabe o que é doutrina? Você sabe o que é uma doutrina? O pecado em usar maquiagem, brinco, calça, pintar cabelo, pintar as unhas, fazer unhas. E aí, você sabe o que é doutrina? É isso. Muitas, né, congregações têm algumas proibições, né? Então isso é uma doutrina. Você sabe o que tem a doutrina do homem? Você sabia que a doutrina tem a doutrina da Bíblia, bíblica, e tem a doutrina do homem, certo? A doutrina que foi formada pelo homem, o homem que levou. São usos e costumes que não estão na Bíblia. São usos que a igreja quer que você faça, costumes que não está biblicamente ali escrita, certo? Em 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 9 e 10, vai estar escrito assim: que do mesmo modo as mulheres se atraviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como vem a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Vocês entenderam? Que as mulheres possam se vestir, né, com trajes de modo que seja honesto, que seja trajes que seja honesto, né, onde você não está se mostrando, você não está ali mostrando o teu corpo. São trajes em que seja discreto. Então, muitas das vezes você fala, né? Ah, não, mas você tem que se vestir assim. Mas o Espírito Santo de Deus também, ele nos mostra como devemos seguir. É só deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe. Quando eu comecei a servir a Deus, eu achava assim, não, o que basta são as nossas obras, nossas atitudes, né? O que a gente tem, o que a gente prega, o que a gente fala, né? O que a gente faz de caráter, eu achava. Mas o seu caráter é muito importante, sim, para Deus. Mas também a sua vestimenta, porque o seu corpo é templo do Senhor. Então você deve ter este cuidado em vestir aquilo que seja discreto, aquilo que seja honesto. Então é isso. Aqui fala, né, sobre a gente se vestir honesto, com pudor e modéstia. Não com tranças. Tranças era que naquela época, né, se usava muito perucas e tranças, né, para chamar atenção, colocava muita coisa para chamar atenção dos homens. Com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, né, vestidos assim que chamam atenção. E o que acontece? Muitas das vezes a gente fala estes costumes, né? Mas o Senhor, ele vai te edificar do jeito que você é, assim como fez com Débora, né? O Senhor com Esté, que elas usavam sim ouro, né? Se vestia bem, estava ali sempre, né? No meio dos reis e tal, se vestia bem. Mas o Espírito Santo de Deus também estava com ela. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 4, está escrito: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, nas composturas de vestes, mas o homem é coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Glória a Deus. Então, não sei se você entendeu,
né, a palavra de Deus, é que o enfeite de cada de nós, né, mulheres, não seja fixado, né, frisado somente nos cabelos, no uso de joias, na postura de vestes, né, conforme a gente veste. Então, mais que o homem encoberto no coração, que ele sinta também no coração, né, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, que ele passa a ver também outras qualidades também em uma mulher. Essas duas passagens são usadas por aqueles que têm o pensamento que mulher não deve usar certas coisas. Mas será que essas passagens querem e estão falando sobre isso? Em Timóteo, o apóstolo Paulo quer dizer que a mulher se vista com decência e descrição, porque as mulheres devem ser vistas pelas suas obras, pelas nossas obras, certo? Então o apóstolo Paulo está falando de decência e descrição, certo? Porque muitas das vezes a gente acha e fala tanto de roupa, mas isso é uma coisa que o Espírito Santo de Deus vai tocar em você. A partir do momento que você se entregar ao Espírito Santo de Deus, ele vai começar a trabalhar em sua vida, trabalhar em suas obras, trabalhar também por fora em você. O que eu estou falando? Eu acho que eu já trouxe aqui essa mensagem, né? Onde eu falei com vocês como foi que Deus, que ele me mudou, certo? Ele me mudou. Investe no jeito, sempre o Senhor me deu uma grande sacudida, porque eu sempre achava que servir a Deus tinha que ser só de um jeito, sabe? O importante é que eu não faço mal para ninguém, que eu tô, né, servindo ao Senhor e pronto, tá bom. Mas quando eu me abri e deixei o Senhor trabalhar em minha vida, tudo mudou. O que mudou? Mudou que eu comecei a sentir vergonha. Certas coisas que eu ia falar, eu tinha vergonha e segurava. Certas coisas, roupa mesmo, né? Muita veste. Então eu passei a me calar, mudar, e foi isso que aconteceu. Eu tinha vergonha em vestimentas também. No jeito, no cabelo, meu cabelo era pintado. Eu comecei, né? Mudando conforme o Espírito Santo de Deus foi trabalhando na minha vida. Então é isso. O Espírito não precisa que ninguém te modifique, não precisa que ninguém diga, você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo, você tem que mudar aquilo outro, porque não adianta, não vai adiantar. Agora, quando você se entrega às obras do Senhor e se deixa aberta ao que o Espírito Santo de Deus te guie, né? O Espírito Santo de Deus, ele vai te guiar conforme o que ele tem para a tua vida. Então eu passei a mudar. Minhas vestimentas, né, são de vestes mais honestas, né, de vestes mais moderadas, mais decência, né, e isso é meu. Eu não consigo, sabe? Eu posso estar dentro de casa. Se tiver alguém, eu tenho que vestir uma roupa mais coisa. Então é o que o Espírito Santo de Deus proporcionou na minha vida. Mas muitas das vezes, né, as pessoas querem mudar, você não pode fazer, você não pode fazer, você não pode fazer. E tem coisa que o Espírito Santo de Deus não se importa tanto que você faça, né? Hoje tem tanta... Aí você vai dizer, mas tem tanta gente na casa do Senhor que veste um detalhe, né? Se mostra de alguma forma. Eu uso detalhe também, às vezes aqui tem vestido meu que eu uso, mas porém, seja feita conforme o Espírito Santo de Deus te modificou para aquilo, certo? Então siga aquilo que o Espírito Santo de Deus fale contigo. Não fique olhando, observando no outro, mas o que ele fez por você e com você. E o apóstolo Pedro, ele disse que a beleza das mulheres não pode estar nos enfeites superiores como em joias, roupas finas. Ele diz para as casadas, mas serve para todas, tá certo? Ele tá falando para as casadas, mas que serve aí para todas. Priorize a beleza exterior e que é de grande valor para Deus. Priorize, né, a sua beleza exterior, aquilo seu que está dentro, certo? Isso seja priorizado, isso seja guardado.
E que nem eu gosto muito de brinco, de corrente, de anel. E acontece assim, que o Espírito Santo de Deus, ele mudou, sabe? Ele fez com que eu não usasse. Mas eu tenho alguns guardados aqui, outros eu dei, né, para minha sobrinha. Eu acabei dando. Mas ficou alguns discretos aqui. E eu sei que se for da vontade de Deus, eu senti da vontade de Deus de usar, eu vou chegar e vou usar. Mas também se eu não sentir, eu não irei fazer isso, certo? Mas no momento eu não sinto necessidade de sair e colocar, eu não sinto falta, não sinto de jeito algum. Ainda uso ainda o relógio, né? Mas eu não sinto a necessidade. Isso vai também de cada pessoa. Mas não é porque você acha que isso para você no momento não é o suficiente, né? Que você não tem necessidade. Não é porque o seu irmão, sua irmã tá usando que você tem que dizer para ela que ela está errada, certo? Cada um age conforme o Espírito Santo de Deus habita entre eles. Então vemos que o que é de grande valor para Deus é o exterior, o caráter. Então ele não está falando que não devemos não usar, e sim o que prioriza ao Senhor é as suas obras. O que adianta uma mulher não usar maquiagem, não pintar as unhas, se depilar, mas quando ela sai da igreja, desonra seu marido, fala mal das suas irmãs, e muitas que usam maquiagem, pintam as unhas, se depila e honra seu marido, respeita suas irmãs e está sempre agradando a Deus. Essa mulher é chamada mulher virtuosa. Então, como eu falei para você, não é porque a outra irmã da igreja está usando, né, que você não está sentindo vontade, que ela está errada, que ela não está servindo a Deus corretamente, certo? Ela pode estar usando. Então, o Espírito de Deus possa ter tocado na vida dela para que ela possa ter usado. Ou ainda ele não tocou, ou não sabe, a gente não sabe. Então, eu acho assim, ela pode estar usando os brincos, mas isso não muda ela pelo caráter que ela tem de servir e seguir a Deus. Então, muitas das vezes a gente questiona somente por uma pessoa estar usando um brinco, por estar usando a maquiagem, um pó, um batom na boca. A gente julga e isso não tem nada a ver, certo? A pessoa pode sim estar usando uma maquiagem, um batonzinho, né, algo discreto, e mesmo assim ela também pode estar usando, e muita gente pensando que ela não serve a Deus só porque ela está com a maquiagem no rosto, com a unha pintada, né, com um colar, um brinco. Não tem nada a ver. Em Esther, a gente vai encontrar em Esther, capítulo 1, versículo 6, o seguinte: as tapeçarias eram de pano branco, verde e azul, celeste, pendentes de cordão de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de porfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. Então, o que está falando aqui? Que Esther, ela foi coberta, né? Ela usou brincos, ela usou vestes brancas, né? Tapeçarias azuis, celeste, pendentes de cordão de linho fino, púrpura, né? Argolas de prata, coluna de mármore. Os leitos dela também foi todo modificado, era tudo, né, chamativo. Por conta disso, o Senhor não habitava na vida de Esther? Por conta disso, você acha que Deus não estava habitando na vida de Esther? E aí, minha irmã, o que você acha? Também em Esther 2, o 9 está escrito assim: e a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Olha que maravilha. Então o Senhor habitava na vida de Esther, mesmo ela usando, mesmo ela vestindo roupas, né,
diferente, chamativa, colar, né? Ela se pintava com certeza, né? Então ela tinha esse processo, ela tinha esse processo de andar chamando a atenção, e nem de por isso o Senhor não habitava na vida de Esther. Como aqui está dizendo, Esther recebeu tratamento de beleza. Esther recebeu 6 meses antes um tratamento de beleza, onde ela pudesse cuidar do corpo, do jeito dela, se vestir de uma forma diferente, agir de uma forma diferente. Então Esther ainda teve isso, ela ainda passou por 6 meses de beleza. Então Esther teve esse processo de se cuidar. Em Gênesis também a gente vai encontrar o seguinte, Gênesis lá no comecinho, Gênesis 24, em Gênesis 24, capítulo 24, versículo 47, está escrito assim: então lhe perguntei e disse, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filho de Naom, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. Tá certo? Então olha como o Senhor fala sobre as pulseiras, né, os brincos. Então a mulher, se ela se sentia à vontade, de usar, por que não? Isso não vai mudar nada. Rebeca ia casar com o filho de Abraão nesse texto, né? E ela ganhou uma argola de ouro para o nariz. Ela usou uma argola de ouro no nariz. Pulseiras de ouro e outras joias caras do seu sogro. Em Gênesis, que fala, em Gênesis, como eu acabei de ler aqui para vocês. Pois era comum naquele tempo, né? Uma pessoa dar um bom conselho é comparado com uma joia, né? Ela dá uma joia. E mais importante é agradar a Deus do que agradar aos homens. Então, o mais importante de tudo neste momento é o seguinte: agradar a Deus, o que Deus tem te pedido. Você se sente à vontade de usar aquele brinco? Você está na igreja, você é batizada, você se sente à vontade de usar aquele brinco? Se Deus tocou no teu coração para usar, usa. Se Deus não tocou, não usa. Mas também não muda isso com a tua irmã, né? De deixar de falar, de comentar porque ela está usando. Muitas das vezes a gente acaba julgando algo, né, que não é conforme o Espírito Santo de Deus tem tocado para que seja, certo? Pedir a direção a Deus para você fazer o que o Espírito Santo toca em ti. Então, peça a direção a Deus, né? Peça permissão a Deus. Eu sempre que vou vestir alguma coisa, vou fazer alguma coisa, eu peço permissão a Deus. E se eu sentir, eu vou lá e faço. Se eu não sentir, também eu não faço, né? Faça aquilo que Deus quer que você faça. Se vista do jeito que Deus quer que você vista. Fale do jeito que Deus quer que você fale. Certo? Pense, eu estou agradando a Deus com minhas roupas? Então você começa a pensar, será que na hora que você está vestindo, muita gente, né, veste assim, será que eu vou agradar, vou chamar atenção com minha roupa? Será que todo mundo vai ficar me olhando por eu estar vestida assim? Então passe a mudar isso. Passe a colocar assim, será que Deus concorda, se agrada da minha roupa? Será que Deus está gostando do jeito que eu vesti hoje? Será que Deus gostou do jeito que eu me vesti? Começa a trazer Deus para a tua vida, né? Estou agradando que minhas obras, será que estou pecando? Será que eu estou agradando a Deus nas minhas obras? Ou será que eu estou pecando, né, em estar usando uma maquiagem, estar pintando as unhas, né, pintando o cabelo, usando um colar, um brinco? Será que eu estou pecando? Será que eu estou, né, fazendo alguma coisa errada nas obras do Senhor em estar fazendo isso? Então, pergunte ao Senhor, faça a oração e Deus ele vai te tocar, minha irmã. Deus ele vai te tocar. Crer que a mensagem de Deus, conforme você está trilhando, vai chegar até você. O Espírito Santo de Deus ele vai falar que você está fazendo é o certo ou que você está fazendo é o errado. O Espírito Santo de Deus vai falar
e você vai ouvir. Em 2 Coríntios, o 2, 2 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 2, está escrito assim: porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado. Glória a Deus. Então, se eu me entristeço, se Deus se entristece com o jeito que você está vestindo, então quem você vai agradar? Entendeu? A você? Então mude as suas obras, o jeito de você vestir ou de você usar maquiagem, não. Se Deus tocar na tua vida, certo? Espere e busque do Senhor essa resposta. Muitas das vezes a gente vai assim, não vou usar, mas o coração pedindo, né, para usar, fazendo, e muitas vezes você segura. Quando depois você larga Deus, abre mão de Deus, abre mão, né, de servir a Deus por conta daquilo, dizer não, eu quero utilizar, ou então fazer escondido, né, fazer aquilo escondido, e isso não é servir a Deus. Servir a Deus é Deus falar com você e você seguir o que Deus tem falado na tua jornada, na tua caminhada, não o que as pessoas estão falando, certo, meu irmão, minha irmã? Espero que essa mensagem de Deus tenha tocado na tua vida. Eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, certo? Como eu já falei, existe doutrina da igreja, existe a doutrina de Deus aqui, como eu já falei para vocês, e existe sim uma doutrina do homem, que é a doutrina da igreja, que ele muda, né? Se sua igreja disser que você não pode usar, né? Se você for congregar lá, batizar lá na igreja, e ela disser que você não pode usar, e você se batizar, né? Se você se batizar, dizer que não vai usar, e depois você começar a usar escondido, você querer utilizá-la e você ficar contra o seu pastor, isso é pecado, minha irmã. Isso é pecado, porque você não pode não fazer o que o seu pastor está ali te ensinando, certo? Se o pastor está ali, se você sabia daquela doutrina, você concordou, né? E você depois disser que não quer seguir aquela doutrina, pode ter certeza que Deus ele não vai te ouvir mais. Você vai estar agindo em pecado. Você quebrou aquela comunhão, certo? Então, nosso pastor ele é muito importante para nos levar. Se você não concorda com aquela doutrina, se aquela doutrina daquela igreja não é o que você concorda, mas você gosta daquela congregação, pratique, vá e deixe que o Espírito Santo de Deus vai tocando. No momento certo, se for de ser, você vai seguir. Se não for, você vai ir para onde Deus quer que você vá, certo? Tenha paciência, não faça tudo de uma vez, querer passar por cima de pau e pedra para você. Eu quero seguir a Deus de tudo, tem que ser de tudo, e depois você acaba aí recuando, né? E até fazendo mal para você mesmo, porque você vai entrar num pecado, e o pecado ele vai te deixar longe. Se aquela igreja disser que aquilo é errado, você ir congregar naquela igreja, você servir a Deus naquela igreja e você fazer, então você está pecando, certo? Então que Deus habite na tua vida, na tua casa, né? Cuide mais dos teus propósitos, nos teus caminhos, das tuas obras, e deixe que o irmão passe a cuidar dele também. Se ele pedir uma direção para você, dê essa direção que o Espírito Santo de Deus está te usando para dar, mas deixe que ele tome essa atitude, essa decisão. É ele com Deus. É algo que tem que ser em comum acordo, ele e Deus, né? É isso? Porque Deus ele nos dá o livre-arbítrio. A gente pode escolher, mas o Senhor ele fala conosco. Então, se a gente quiser seguir aquilo que o Senhor está nos falando, a gente vai seguir aquilo que o Senhor está nos falando, né? E ter as bênçãos, ter as obras de Deus sobre nós. Mas se a gente não fazer, aí também a mão de Deus vai pesar. Então, é isso. É a gente ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. Espero, o vídeo ficou muito grande, espero que eu tenha falado com vocês, tá? Espero muito que vocês tenham me entendido. Eu não estou aqui para dizer o que é certo ou o que é errado, mas eu estou aqui para dizer o que Deus tem feito na minha vida. Eu utilizo sim uma base, eu utilizo sim um corretivo. Às vezes, quando o Espírito Santo de Deus me toca para me passar uma sombra no rosto, um batom,
mais forte, eu utilizo sim, mas quando também o Senhor me toca para não utilizar, eu não utilizo. Minhas unhas mesmo, eu parei de utilizar aqueles esmalte forte, né? Isso eu tô dizendo eu, Wilane. E o Espírito Santo de Deus me toca às vezes, de vez em quando, de eu colocar um esmalte francesinha, branco aqui na ponta e transparente. E pronto, é o que eu utilizo. Quando o Senhor também toca para não utilizar, assim fica minhas unhas. E nem de por isso eu tenho que ficar reparando o irmão, a irmã da igreja, né? Reparando a missionária, a pastora que está pregando, se ela está com a unha pintada ou não. Eu acho assim que Deus toca em nós, como eu já falei para vocês. Então, para não ficar repetindo sempre, o que eu vou dizer? Ora a Deus, busca a Deus. Quando você for se vestir, quando você for pintar suas unhas, Senhor, será que o Senhor está se agradando com isso? Será que eu estou te agradando? Passa a vestir para Deus, passa a fazer por Deus. E Deus, ele vai falar por você. Tá bom, meu irmão? Faça aquilo que agrada o coração de Deus. E ele vai te falar o que agrada o coração dele. Você precisa ter uma comunhão, né? Você precisa buscar. Então, fale com Deus. Busca de Deus se o que você está fazendo é certo ou errado. O Espírito Santo de Deus vai falar contigo. Fica com Deus até o próximo. Que o Espírito Santo de Deus toque na tua vida, na tua casa, na tua família. Até o próximo.